Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da SolarEdge. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre a placa de comunicação dos nossos inversores e sobre as suas interfaces. É um vídeo introdutório da placa de comunicação, onde a gente vai mostrar as interfaces padrões e algumas curiosidades sobre essa placa de comunicação. Vídeos mais profundos nos temas das interfaces vão ser lançados posteriormente, conforme a gente for evoluindo no tema da placa de comunicação, tá? O primeiro ponto, e sempre o mais importante, é sobre segurança. Então, sempre que for manipular qualquer coisa interna ao inversor, for fazer qualquer manobra internamente ao inversor, tenha certeza de estar seguindo todas as regras de segurança, estar em conformidade com todas as normas vigentes de segurança e até a mais do que isso, né, para proteger a sua própria vida. Então, utilize os equipamentos de proteção individual e coletivo, desligue o inversor corretamente sempre que for fazer esse tipo de manobra, né, for mexer dentro do inversor, colocando a chave vermelha embaixo do inversor na posição 0, e aí vai aguardar o LED terminar de piscar. Então aqui o azul pode estar ligado, né, se estiver conectado à internet, ou desligado se não estiver conectado na internet. O importante são os dois de cima. Quando coloca a chave na posição 0 e o verde e o vermelho piscam juntos, significa que a tensão dentro do inversor ainda não é segura para desligar o inversor e nem para mexer nele. E eles vão piscar, continuar piscando junto. A partir do momento que só o verde estiver piscando, tá seguro desligar o inversor já parou da maneira correta, tá na hora de seccionar tanto corrente alternada quanto corrente contínua. Lembrar de fazer o lockout e tudo que as normas vigentes pedem, ok? Primeiro passo e o mais importante. Só mais um aviso, esse vídeo não é gravado dentro de um laboratório, então pode ter barulhos externos, algumas pausas na fala também, tá? Mas acredito que não vai ter nada que atrapalhe a gente. Então, falando um pouquinho sobre a placa de comunicação, ela nada mais é do que uma interface entre homem e máquina. É, praticamente todas as máquinas que contêm um processador tem que ter um tipo ali de interface. Sem uma interface, não tem como a gente ver os dados que estão sendo tratados por essa máquina e nem a gente colocar os dados que a gente deseja que ela trabalhe. Então, é por ela que a máquina e a gente interagem. Né? Então, o nome é bem explicativo, né? Interface homem-máquina. Normalmente, né, nos mais antigos era feita por tela, atualmente já está tudo mais via Wi-Fi ou Bluetooth. As próprias placas também são conectadas à internet e joga os dados para um servidor, que depois é tudo espelhado, né, em um monitoramento. E esses dados são super processados, né, então já aparece lá para a gente gráficos, de layout físico, layout lógico, tudo para fácil interpretação de tudo que está sendo ali processado. Né? Então é basicamente onde a gente conversa com o inversor e onde o inversor conversa com a gente. Né? Então por ali a gente também imputa dados, né? A gente sobe dados para ela, seja remoto, através do servidor, desde que a placa esteja conectada à internet, ou então localmente, utilizando o aplicativo. Diferente de muitas marcas, a placa de comunicação da SolarEdge ela já tem todas as interfaces, as principais, né? Já vem de fábrica direto na placa. Não precisa de um data logger ou algo fora do inversor para que você possa ter esse tipo de interface com o seu inversor. Então, dentro do inversor já vem essa placa e essas que estão listadas aqui são as que vêm padrão, tá? Existem ainda algumas opcionais que eu vou falar, mas essas são as padrões e as mais utilizadas. Então, já tem conexão para cabo Ethernet, Wi-Fi,
Aí o Wi-Fi precisa da antena, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Já consegue fazer a conexão local com o SolarEdge Go e a Modbus e o GPIO. Tá? O Modbus é a comunicação ali para múltiplos dispositivos, né? Como por exemplo o multimedidor, o carregador veicular, tudo usa Modbus. E o GPIO tem algumas interfaces, como por exemplo o controle de potência através de relé remoto, a interface do AC Relay, né, a proteção do relé AC para integração com gerador a diesel, mas o intuito desse vídeo não é entrar a fundo, é só apresentar, e aí cada interface vai ter um vídeo separado para ficar mais organizado, tá? E aí onde fica, né, essa placa? Essa placa, então, como eu disse, ela já fica no próprio inversor, e aí cada inversor ela vai estar lá disponível em uma posição e sempre muito acessível, tá? Porque é essa placa que chega a todas as interfaces, né? Onde chega o cabo, onde chega a antena, o cabo da internet, né? Então ela tem que ser de fácil acesso, então ela está sempre na frente, é sempre a primeira ali a se mostrar. No caso do trifásico, então ela fica aqui embaixo. No monofásico, ela fica aqui embaixo também, né? Bem parecido com o monofásico, aqui muda a estrutura, né, do inversor. E o Synergy Manager vai estar lá no gerenciador, né, que é aquela caixa de baixo, e ela vai estar com uma proteção um pouquinho maior, onde tem essa cobertura de plástico, né? Então é só tirar as tampas dos inversores ou do gerenciador, que ela já vai estar de fácil acesso. Essa aqui é a cara da placa, de maneira geral. Nem todas as placas são iguais, tá? Mas a posição é praticamente a mesma dos componentes, né? Onde vai alguns periféricos, onde estão os terminais de resistência. As conexões são bem parecidas, né? Então essa é a placa de comunicação da SolarEdge. De novo, fica interno ao inversor e tem as principais interfaces já de fábrica. Eu tenho aqui para mostrar para vocês a placa. Então aqui na bancada eu tenho... Já é um pouquinho diferente do que está lá, né, no PPT que eu estou apresentando, né? Então se a gente pegar aqui, né, a gente já vê que ela é um pouquinho diferente, porque essa aqui é do Synergy Manager, tá? Mas pode ver que basicamente os componentes são bem parecidos, tá? Deixa eu ajustar aqui na tela para vocês verem melhor. Tá, então é bem parecido, mas são part numbers, né? São códigos de produtos diferentes, tá? Aqui eu tenho então a placa que é do Synergy Manager. O Synergy Manager, junto dele lá, né, no inversor já vem essa placa conectada ao RS485, que isso aqui é o DPS do RS485. Então isso daqui é só para o Synergy Manager, tá? E nele já tem os LEDs acoplados. Não sei se vai dar para enxergar muito bem, mas a gente tem já os LEDs acoplados direto na placa, tá? E aí aqui os LEDs vão acender, as outras já não. As outras é pelos LEDs externos, tá? Mas não muda muita coisa, o conceito é o mesmo. E para vocês que não viram ainda, né, não tiveram oportunidade, se um dia for necessário trocar a placa, ela vem em uma caixinha, identificado com o código do produto, né, SolarEdge, o nome do produto, o código do produto, o número de série da placa, tá, e não do inversor, é da placa. Quando você abre aqui, ela vem em um plástico bolha antiestático, tá? Que esse rosinha aqui é o antiestático. Vem com uma outra etiqueta de identificação, né? Então é sempre muito importante prestar atenção no part number, né? No código do produto, para saber se não está instalando errado. Se a gente for desembrulhar, então essa aqui é uma placa nova, tá?
ela não tem configuração. Essa daqui seria para reposição, em caso de algum problema. Eu vou passar mais sobre cada posição aqui, né? Mas só para vocês verem como que é a parte de desembalar e a diferença para uma do Synergy Manager. E junto vem um manual, né? Esse manualzinho aqui, ele está em inglês, mas ele mostra como é feita a substituição, tá? Deixa eu guardar essa daqui, que a gente já vai usar ela. Então, essa é a cara geral aí da placa de comunicação. Todas as placas, ela tem esses 4 pontos que fazem a fixação da placa no inversor. São 4 parafusos pequenininhos, Phillips, de fácil remoção e fácil aperto. Não tem segredo nenhum, tá? É bem simples a remoção e a substituição caso necessário. Aí já falando um pouco sobre as interfaces, essas que estão aqui destacadas são as interfaces que vêm de fábrica e podem ter cabos conectados a ela, tá? Então, olhando aqui, né, do lado esquerdo da sua tela superior, tem o controlador do ventilador interno. Aqui é no caso do HD Wave, tá? Os demais inversores não vão ter esse controle, que o controle é feito em outra placa. Do lado direito desse conector tem a fonte de alimentação da placa, que são os 5 volts, entre esse negativo e esse positivo. Tem aqui também as conexões, tem os 5 volts que vem para o relógio interno, né, do processador aqui, e uma conexão RS485 que faz interface com a digital e a placa de potência do inversor, tá? Aqui eu não vou entrar a fundo, só estou explicando para vocês estarem familiarizados o que é cada coisa. Se tiver, né, então esse bulbo aqui com os LEDs, vai ter esse extensor, né? Esse extensor vai estar ligado a um cabo que é o que controla os LEDs, e esse conector aqui embaixo é o da chave, tá? Então a chavinha aqui, aquela chave de segurança, tem a interface através desse cabo, tá? Para mostrar a diferença, vamos ver se dá pra gente pegar aqui. Então esse aqui é do Synergy Manager, certo? Então dá pra ver ali, ó, do lado esquerdo superior, onde eu falei que tinha o ventilador, essa aqui já não tem, porque é controlado por outra placa. Também não tem aqui o extensor dos LEDs, tá vendo aqui, ó? Porque os LEDs já estão na placa, né? Então existem sim algumas diferenças, mas que não fazem tanta diferença assim, né? É até utilizada a mesma placa, né? A mesma placa, só que um circuito diferente, para fazer, né? Fabricar os códigos de produto diferente, né? Então existem sim algumas diferenças, né, nas placas, e tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui é mais a título de curiosidade, né? Não precisa se preocupar tanto com essa parte. Aqui também do trifásico, né? Aí o trifásico já tem aqui, né, o extensor, né, que vai lá para os LEDs, mas não tem o controlador do ventilador, tá? Então aqui também tem algumas diferenças, né? Sempre vai ter uma diferencinha ou outra dependendo do produto, mas de conceito geral praticamente o mesmo. Então aqui são as interfaces que vêm de fábrica. Esses cabos vão estar conectados já quando for fazer a substituição, é só tirar e depois repor. Pode ver que são conectores bem diferentes, eles são Poka-yoke, né? Então não tem como você colocar o conector errado no lugar errado. Falando já sobre as interfaces, a primeira que a gente pode falar é o cabo Ethernet, né? Então você vai ter aí o RJ45 como conector desse cabo, onde você faz a interface com o roteador ou com o switch para conectar esse inversor à internet.
Existem algumas outras aplicações mais específicas para a Ethernet, como por exemplo o controle através do PPC, né, PowerPoint Controller, ou do SolarEdge One, mas não vem ao caso, tá? Que é só mais como curiosidade, o mais utilizado é para conexão à internet. Vem através do cabo que a gente comenda Cat5 ou Cat6, e as duas pontas do cabo, caso vocês forem preparar o cabo, tem que ter o mesmo padrão, ou esse padrão A ou esse padrão B, tá? As duas pontas iguais, não podem ser diferentes. Como eu falei, depois vai ter vídeos, né, sobre cada interface, e aí sim a gente entra mais a fundo sobre os detalhes técnicos. Mas aqui, só para deixar bem claro, né, então existe sim já padrão de fábrica a conexão para Ethernet. A conexão Wi-Fi, onde você tem que ter obrigatoriamente a antena externa instalada, tá? Essa antena externa, ela tem um conector, né, aqui o conectorzinho da ponta dela, é o RP-SMA macho, né? Então tem que ter um cabo, essa antena ela tem que ter um cabo para poder, e tem que ter um cabo e tem que ter esse terminal para poder conectar aqui, o cabo sair do inversor e a antena externa ser instalada. Não pode ser aquela antena, né, que não tem o cabo e deixar ela dentro do inversor, tá? Tem que ser uma antena externa com um cabo e o conector RP-SMA macho, tá? E aí fica nessa posição aqui a conexão. E é obrigatório o uso da antena, tá? Sem a antena não tem como a gente garantir o funcionamento do Wi-Fi. Aqui já falando do Modbus, né? Então o Modbus fica aqui onde está destacado. Tem aqui os terminais da Daisy Chain, né? Os resistores de terminação. Tem dois barramentos independentes, né? Não é entrada e saída, são barramentos independentes para você conseguir ligar o máximo possível de dispositivos. Tem o RS4851 e o RS4852. Aqui tem as conexões ABG, ou no caso aqui é BAG, tá? Cada um são barramentos independentes, onde se utiliza cabo Cat5 ou Cat6, onde um único par trançado vai fazer a conexão no B, né? Então, desse mesmo par trançado aqui, então no caso do exemplo, azul e branco, né? Então, o azul no B, o branco no A, e aí o G separado só no G, né? Então, o mesmo par trançado para o B e para o A, e um cabo separado para o G. Isso aqui é importantíssimo. No vídeo especial, tá, de Modbus, a gente vai entrar mais em detalhes do porquê isso é importante. E o terminal, o resistor de terminação, só para vocês saberem onde é a posição, no vídeo lá também a gente vai explicar a importância dele, tá? Então, cabo Cat5 ou Cat6, o mesmo par trançado para o B e para o A. E sempre A com A, B com B e G com G, tá? A conexão. Mas aqui é só apresentando de maneira geral a interface. Aqui então o GPIO. GPIO é General Purpose Input Output. Então é uma interface de entrada e saída para propósitos gerais, né? Então aqui a gente consegue ter interfaces interessantes com o inversor, e isso já está tudo de fábrica dentro do inversor, onde a gente tem aí então o controle remoto, né, por um relé remoto, onde dependendo da onde você colocar os 5 volts aqui, você consegue controlar a potência ativa do inversor, né? Essa não é a única função, mas é uma das principais, e aqui demonstrado, né, através de um contato seco, por exemplo, que vem de um gerador a diesel, você consegue fazer com que, se o contato seco estiver fechado, significa que o gerador a diesel está desligado, os inversores funcionam normalmente. A hora que esse contato seco, na verdade, ele é um contato auxiliar do gerador, tá? Então, ele fechado, o gerador está desligado. A hora que abrir, o inversor vai deixar de receber esse sinal, né, aqui no L1. Significa então que o gerador está em operação, e aí os inversores vão parar a sua geração
e abrir os relés de corrente alternada, né? Os relés de comutação com a rede. Eles vão ficar abertos, então eles vão ficar ilhados. Isso aqui é muito bom, né, para instalações já existentes, onde você não precisa fazer grandes mudanças na usina, tá? A outra interface, então, que a gente tem aqui é a bateria. Essa bateria é uma bateria do clock, né? Então uma bateria do relógio da placa de comunicação. Então quando você liga pela primeira vez o inversor, ele vai puxar do seu celular, né, do seu smartphone, a data e a hora para o inversor. Caso você desligue o inversor, né, tire a corrente alternada, essa bateria é o que mantém essa contagem continuar, né? Então esse relógio ele não para até que se tenha carga nessa bateria, né? Então enquanto houver carga na bateria, a data e a hora do inversor se mantém, para não haver problemas também com a conexão com a internet, né? E manter ali o histórico do inversor sempre com as datas e horários corretos, tá? E aí, só por curiosidade, vou mostrar para vocês aqui. Então ela fica aqui, não sei se vai dar um zoom bom por causa um foco bom por causa da luz, mas ela é bem simples de retirar. Então com uma chavinha você vem aqui, ó, tem até o acesso aqui, e aí é só puxar, tá? Então vocês podem ver aqui, é uma bateria CR2032, né? Essa aqui é a original de fábrica, mas você encontra super fácil aí no mercado, né? Às vezes até no mercadinho da esquina aí é capaz de ter, tá? Deixa ela instaladinha e deixa ela como também manutenção preventiva, né? Sempre dá uma olhada na carga dela para ver se não vai ser necessária a troca, tá? Dá para olhar aí umas 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, tá? Não precisa se preocupar muito com ela. Aqui a gente então vai ter o GSM, né? E aí a gente já entra na parte dos opcionais. O GSM é como se você tivesse aí uma opção de colocar um chip de celular para que você tenha a conexão do inversor à internet. Tem também a antena específica para esse opcional, né? Então a antena externa precisa estar instalada. E esse opcional, ele está disponível aí nos nossos distribuidores, tá? Apesar que ele é muito pouco usado, porque a cobertura de GSM do nosso país não é tão legal, e também, às vezes é muito mais simples procurar outras alternativas do que utilizar esse, tá? Então, é um opcional que não é muito utilizado, mas se tiver interesse, tem disponível. Aqui é o Home Network, que é um opcional também. Os inversores Home Hub, né, que são aqueles que têm interface com as baterias, eles já vêm com esse opcional, mas verifica a disponibilidade, tá, com o seu distribuidor. Não compra o Home Hub sem antes conferir, tá? Se esse opcional tá lá instalado. Se não, dá para adquirir ele à parte. É esse módulo, né, que é conectado aqui, e aí você consegue conectar também uma antena que é diferente do Wi-Fi, e aqui você vai criar uma rede Wi-Fi, né, uma rede wireless, para que você tenha o controle da bateria e de possíveis outros dispositivos de casa que você tenha da própria SolarEdge. A SolarEdge comercializa relés, tomadas inteligentes, interruptores inteligentes, e aí você consegue controlar tudo através desse Home Network, fazendo uma rede sem fio, com alguns outros periféricos que tem que ter junto, tá? Então, aqui eu estou mostrando só a interface com a placa de comunicação. Os outros periféricos, aí você consulta aí o seu agente de vendas junto do distribuidor, tá? Caso se interessar. Mas existe esse opcional também. Aí, a título de curiosidade, tá? Como vocês observaram, né? Ela tem muitas interfaces. Ela é uma placa super completa.
com as interfaces principais já disponíveis, é bastante opcional também para se utilizar. E aí o sistema operacional não podia ser diferente, né? Ele é Linux, que é um sistema operacional também super poderoso, né? Então aqui é só a título de curiosidade para vocês saberem que o sistema operacional então que roda nessa placa de comunicação é Linux, tá? Só para curiosidade. E aqui um ponto importantíssimo, não é possível a troca de placas entre inversores, mesmo eles sendo o mesmo modelo, tá? A placa, quando instalada e ligada, ela assume algumas configurações do inversor e de outros componentes internos ao inversor. E essas configurações elas não são cambiáveis, né? E aí quando você tira de um inversor e instala em outro, vai perder a comunicação entre essa placa de comunicação e os outros componentes do inversor. E aí o inversor vai parar de operar, vai dar uma dor de cabeça, porque vai ter que entrar em contato com o suporte, pedir ajuda do suporte, né? Então não troquem placas entre inversores sem autorização expressa do suporte técnico da SolarEdge, tá? Não importa se do mesmo modelo, não são intercambiáveis, tá? As placas não são intercambiáveis. Então, só para repassar aqui rapidinho, então a gente tem aqui as interfaces padrão, né, do inversor, que é a fonte. Aqui em algumas placas vai ter o controlador, o extensor dos LEDs, né, então aqueles LEDs de sinalização vem aqui. Aqui é o do switch, né, da chave de segurança. Entrando já nas interfaces com o cliente, né, ou com o instalador, é o cabo Ethernet. Aqui no caso vem a antena Wi-Fi, né, o RS485 GPIO. Caso você for instalar GSM, é nesses 3 barramentos, tá? E o Home Network nesse aqui, cada um com sua própria antena também. É importante ressaltar, do Synergy Manager, você tem que pedir para o seu distribuidor, caso ele não tenha entregue, esse adaptador, esse Lzinho, tá? Para poder conseguir instalar a antena corretamente, tá? Isso aqui eu vou falar mais a fundo no vídeo sobre o Wi-Fi, mas só para vocês saberem que existe esse Lzinho e o seu distribuidor que fornece, tá? Então, essa é a carinha da placa, essas são as interfaces da placa. Agora você já sabe quais são todas as interfaces que existem e a gente vai em outra oportunidade se aprofundar em cada interface, ok? Esse foi então o vídeo dessa vez. Espero que tenha agregado conhecimento, espero que tenha ajudado a se familiarizar mais com os produtos da SolarEdge e até os próximos vídeos, onde a gente vai se aprofundar mais a essas interfaces e falar mais sobre essa placa. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.